Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O capítulo de hoje é o capítulo de número 22, Sermões e Caixas de Lenha. Na tarde em que Pollyanna contou a John Pendleton sobre Jimmy Ben, o reverendo Paul Ford subiu a colina e adentrou no bosque Pendleton, na esperança de que a beleza silenciosa da natureza criada por Deus ainda pudesse cessar o tumulto que seus filhos haviam provocado. O reverendo Paul Ford estava angustiado. Mês a mês, durante um ano, as condições da paróquia sob seus cuidados vinham piorando cada vez mais, até chegar ao estado atual, em que onde quer que ele olhasse, tudo se resumia a disputas, calúnias, escândalos e inveja. Ele já havia argumentado, implorado, repreendido e ignorado. Em meio a tudo isso, ele orava com fervor e muita esperança. Mas agora, miseravelmente, era forçado a reconhecer que as coisas não estavam melhores, mas piores. 2 de seus diáconos estavam prestes a se engalfinhar devido a alguma tolice, fruto de acusações intermináveis que se aplicavam a qualquer coisa. 3 de suas trabalhadoras mais ativas retiraram-se da Sociedade das Senhoras da Caridade, graças a uma pequena centelha de fofoca que, abanada por línguas inquietas, resultou na chama devoradora de um escândalo. O coro ficou dividido, com a questão de uma maior quantidade de trabalho, solo, que supostamente privilegiava um corista em particular. Até mesmo a Sociedade de Ação Cristã fervilhava de agitação devido a críticas abertas a 2 de seus oficiais. Quanto à escola dominical, a renúncia de seu superintendente e de 2 de seus professores havia sido a última gota. E tudo isso enviara o atormentado pastor ao bosque tranquilo para orar e meditar um pouco. Sob o arco verde das árvores, o reverendo Paul Ford encarava o fato de frente. A crise chegava e ele pensava: algo deveria ser feito, e feito de uma vez por todas. Todo o trabalho da igreja estava paralisado. Os cultos dominicais, o encontro de orações durante a semana, os chás missionários, até os jantares e as atividades sociais estavam se tornando cada vez menos frequentes. Alguns trabalhadores ainda se mantinham firmes, é verdade. E embora geralmente remassem em direções opostas, sempre estavam atentos aos olhares críticos à sua volta e às línguas que não tinham nada a fazer além de falar sobre aquilo que os olhos viam. E por causa disso tudo, o reverendo Paul Ford entendeu muito bem que ele, que era um pastor de Deus, a igreja, a cidade, até mesmo o próprio cristianismo estavam sofrendo e deveriam sofrer ainda mais, a menos que... É evidente que algo deveria ser feito, e feito imediatamente, mas o quê? Lentamente, o pastor tirou do bolso as anotações que ele fizera para seu sermão no próximo domingo. Franzindo a testa, olhou para elas. Sua boca cerrou-se em linhas severas e, em voz alta, num tom impactante, leu os versos sobre os quais estava determinado a falar. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as causas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e um cominho, o desprezais, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Era uma amarga denúncia. Nas alamedas verdes do bosque, a voz profunda do pastor soou com efeito contundente. Até mesmo os pássaros e os esquilos pareciam calados, num silêncio atemorizado.
Isso trouxe ao pastor uma percepção vívida de como essas palavras soariam no domingo seguinte, quando ele deveria pronunciá-las perante o seu povo no silêncio sagrado da igreja. Seu povo, eles eram seu povo. Seria ele capaz de fazer isso? Ousaria ele fazer isso? Ousaria ele não fazer isso? Era uma denúncia assustadora, mesmo sem as palavras que ainda se seguiriam, suas próprias palavras. Ele orava e implorou fervorosamente por ajuda, por orientação. Ele ansiava, com que sinceridade ele ansiava. Posso dar o passo certo agora nesta crise? Seria esse, porém, o passo certo? Lentamente o pastor dobrou os papéis e enfiou-os de volta no bolso. Então, com um suspiro, que era quase um gemido, atirou-se ao pé de uma árvore e cobriu o rosto com as mãos. Foi ali que Poliana, a caminho de casa, vindo da residência dos Pendleton, encontrou o reverendo. Com um pequeno grito, ela correu adiante. Oh, Sr. Ford, o senhor! O senhor não quebrou sua perna ou qualquer outra coisa quebrou? Ela estava ofegante. O pastor baixou as mãos e olhou para cima rapidamente. Ele tentou sorrir. Não, querida, não exatamente. Estou apenas descansando. Suspirou Poliana, recuando um pouco. Tudo bem, então. Sabe, o Sr. Pendleton havia quebrado a perna quando eu o encontrei, mas ele estava deitado e o senhor está sentado. Sim, estou sentado e eu não quebrei nada, nada que os médicos possam consertar. As últimas palavras foram quase sussurradas, mas Poliana as ouviu. Uma mudança rápida passou pelo rosto da menina. Seus olhos brilhavam com terna complacência. Eu sei o que o senhor quer dizer. Alguma coisa o está atormentando. Papai costumava se sentir assim muitas vezes. Creio que os pastores se sentem assim geralmente. Tantas coisas dependem dele, de um jeito ou de outro, não é? O reverendo Paul Ford virou-se um pouco surpreso. O seu pai era pastor, Poliana? Sim, senhor. O senhor não sabia? Eu achei que todo mundo soubesse disso. Ele se casou com a irmã da tia Polly. Ela era minha mãe. Entendi. Mas veja só, eu não venho aqui há muito tempo. Então, eu não conheço todas as histórias de famílias. Sim, senhor. Quer dizer, não, senhor, sorriu Poliana. Houve uma longa pausa. O pastor, ainda sentado ao pé da árvore, parecia ter se esquecido da presença de Poliana. Ele tirou alguns papéis do bolso e os desdobrou, mas não estava olhando para eles. Olhava, em vez disso, para uma folha no chão, um pouco distante. E nem era uma folha bonita, era marrom, estava seca. Poliana, olhando para ele, teve um vago sentimento de pena. Está um belo dia, principiou ela esperançosa. Por um momento não houve resposta. Então o pastor olhou para cima no sobressalto. O quê? Oh, sim, está um dia muito bonito. E também não está nada frio, ainda que estejamos em outubro, observou Poliana ainda mais esperançosa. O Sr. Pendleton tinha uma lareira, mas ele disse que não precisava dela. Era só para ficar olhando. Eu gosto de ficar olhando para o fogo. O senhor não gosta? Não houve resposta dessa vez, embora Poliana esperasse pacientemente antes de tentar de novo, por um novo caminho. O senhor gosta de ser pastor? O reverendo Paul Ford olhou para cima, agora muito rapidamente. Se eu gosto? Ora, que pergunta estranha. Por que você pergunta isso, minha querida? Nada. É só pelo jeito que o senhor estava, me fez pensar em meu pai. Ele costumava ficar assim às vezes. Ele ficava assim? A voz do pastor era gentil, mas seus olhos voltaram-se para a folha seca no chão. Sim, e eu costumava perguntar a ele, assim como perguntei ao senhor se ele estava contente em ser pastor.
O homem sob a árvore sorriu um pouco triste. Bem, e o que ele dizia? Ah, ele sempre dizia que sim, é claro, mas também sempre dizia que não poderia continuar a ser um pastor nem por um minuto, se não fossem os textos de alegria. Os o quê? Os olhos do referendo Paul foram abandonados. Desculpa, errei. Os o quê? Os olhos do reverendo Paul Ford abandonaram a folha e olharam maravilhados para o rostinho alegre de Poliana. Bem, é como meu pai costumava chamá-los, ela riu. É claro que a Bíblia não os mencionou assim, mas são todos aqueles que começam com se alegre no Senhor, ou rejubila-te muito, ou canta de alegria. E todos esses o Senhor conhece, há um montão deles. Certa vez o papai estava se sentindo especialmente mal e contou-os. Havia 800 deles. 800? Sim, e eles lhes diziam para se rejubilar e se alegrar. O senhor sabe, é por isso que meu pai os chamou de textos de alegria. Oh! Havia um olhar estranho no rosto do pastor. Seus olhos voltaram-se para as palavras no papel, em suas mãos. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Então, seu pai gostava desses textos de alegria? Murmurou ele. Ah, sim! Ele disse que se sentiu melhor imediatamente, depois daquele primeiro dia em que começou a contá-los. Ele disse que se Deus deu ao trabalho de nos dizer 800 vezes para estar felizes e nos alegrar, Ele deve querer que façamos isso, de vez em quando. E papai sentia-se envergonhado por não ter feito isso há mais tempo. Depois disso, os textos se tornaram um grande conforto para ele. O senhor sabe, quando as coisas davam errado, quando as senhoras da caridade começavam a brigar. Quero dizer, quando elas discordavam de alguma coisa. Ora, foram esses textos também, dizia papai, que lhes deram a ideia do jogo. E tudo começou comigo, com as muletas. Mas ele dizia que foram os textos de alegria que os iniciaram no jogo. E que jogo seria esse? Perguntou o pastor. É para encontrar uma razão para ficar contente em tudo. O senhor sabe. Como eu disse, começou comigo, com as muletas. E mais uma vez, Poliana contou sua história. Desta vez para um homem que ouvia com ouvidos compreensivos e de olhos ternos. Um pouco mais tarde, Poliana e o pastor desceram a colina de mãos dadas. O rosto de Poliana estava radiante. Ela adorava conversar e já estava falando há algum tempo. Parecia haver tantas coisas que o pastor gostaria de conhecer sobre o jogo, sobre seu pai e a vida em sua antiga casa. Ao pé da colina, eles se separaram e Poliana seguiu por um caminho, enquanto o pastor seguia por outro. Naquela noite, em seu escritório, o reverendo Paul Ford pôs-se a pensar. Perto dele, na mesa, havia algumas folhas soltas de papel. Eram suas notas para o sermão. Sob o lápis suspenso em seus dedos estavam outras folhas de papel, em branco, seu futuro sermão. Mas o pastor não pensava nem no que havia escrito, nem no que pretendia escrever. Em sua imaginação, ele estava longe, em uma pequena cidade do oeste, com um pastor missionário pobre, doente, preocupado e quase sozinho no mundo, mas que se debruçava sobre a Bíblia para descobrir quantas vezes seu Senhor e Mestre dissera para ele rejubilar-se e se alegrar. Depois de um tempo, com um longo suspiro, o reverendo Paul Ford ergueu-se, voltou da distante cidade do oeste e ajustou as folhas de papel sob sua mão. Mateus capítulo 23, versículos 13, 14 e 23. Ele escreveu. Depois, com um gesto de impaciência, largou o lápis e pegou uma revista deixada na escrivaninha por sua esposa, alguns minutos antes. Indiferentes, seus olhos cansados correram parágrafo por parágrafo até que essas palavras o deteram. Um pai disse um dia a seu filho, Tom,
que havia se recusado a encher a caixa de lenha de sua mãe naquela manhã. Tom, tenho certeza de que você ficará feliz em buscar um pouco de lenha para sua mãe. E Tom foi, sem uma palavra. Por quê? Porque foi com tamanha franqueza que seu pai havia mostrado que esperava que ele fizesse a coisa certa. Imagine que ele tivesse dito: Tom, ouvi que você disse à sua mãe hoje de manhã e tenho vergonha de você. Vá agora e encha essa caixa de lenha. Eu posso garantir que a caixa de lenha estaria ainda vazia, no que dependesse de Tom. O pastor continuou lendo, uma palavra aqui, uma linha ali, um parágrafo acolá. O que homens e mulheres precisam é de encorajamento. Suas capacidades naturais de resistência devem ser fortalecidas, não enfraquecidas. Em vez de sempre insistir nas falhas de um homem, conte-lhe sobre suas virtudes. Tente tirá-lo de sua rotina de maus hábitos. Foque no melhor de seu eu, seu verdadeiro eu, que é capaz de ousar, fazer e vencer. A influência de uma personalidade bela, útil e cheia de esperança é contagiante e pode revolucionar uma cidade inteira. As pessoas irradiam o que está em suas mentes e em seus corações. Se um homem se sente gentil e amável, seus vizinhos também se sentirão assim em pouco tempo. Mas se ele se põe a repreender, franzir as sobrancelhas e criticar, seus vizinhos vão devolver olho por olho e com juros. Quando você olha para o mal esperando por ele, você vai tê-lo. Quando você sabe que vai encontrar o bem, é isso que você conseguirá. Diga ao seu filho Tom que você sabe que ele vai ficar feliz em encher aquela caixa de lenha. Então, veja ele começar atento e interessado. O pastor largou o jornal e ergueu o queixo. No instante estava de pé, vagando pela sala estreita de um lado para o outro. Mais tarde, algum tempo depois, respirou fundo e deixou-se cair na cadeira, à mesa. Se Deus me ajudar, eu vou fazer isso, ele murmurou baixinho. Eu direi a todos os meus Tons que eu sei que eles ficarão felizes em encher aquela caixa de lenha. Eu lhes darei trabalho a fazer e farei com que eles fiquem tão cheios de alegria em fazê-lo que não terão tempo para olhar para as caixas de lenha dos vizinhos. E ele pegou as anotações de seu sermão, rasgou as folhas de ponta a ponta e atirou-as para longe. E a que caíra de um lado de sua cadeira mostrava: mas ai de vós! E do outro lado, escribas e fariseus hipócritas. Enquanto sobre o macio papel branco à sua frente, seu lápis quase voava, depois de ter riscado uma linha preta por sobre Mateus, capítulo 23, versículos 13, 14 e 23. O que aconteceu então foi que o sermão do reverendo Paul Ford, no domingo seguinte, foi um verdadeiro toque de clarim para o que de melhor havia em cada homem, mulher e criança que o ouviu. E seu texto era um dos 800 radiantes textos de Poliana. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois reto de coração. Bonito, né? E o próximo capítulo será o capítulo 23, um acidente. O que será que vai acontecer? Será um acidente mesmo? Alguém vai sofrer um acidente?